No crepúsculo de um império que se esvaía, ergueu-se uma voz, um farol de intelecto e fervor que ecoaria através dos séculos. Uma alma forjada na inquietude, consumida pela busca da verdade em um mundo de sombras e enganos. Falamos de Aurélio Agostinho, o filho de Tagaste, o gigante de Hipona. Sua jornada, um espelho das angústias e anseios mais profundos do coração humano, não é apenas a história de um homem, mas o épico da própria alma em sua peregrinação da escuridão para a luz. Preparem-se para adentrar a mente e o espírito daquele que das profundezas da dúvida ascendeu para se tornar o doutor da graça. Nascido em 354 d.C., em Tagaste, pequena cidade da Numídia, no norte da África, Agostinho manifestou desde cedo uma inteligência fulgurante e uma paixão desmedida. Seu pai, Patrício, um pagão modesto, e sua mãe, Mônica, uma cristã devota, cuja fé incansável moldaria o destino do filho de formas que ele só viria a compreender tardiamente. Cartago, a metrópole dos sentidos e das ambições, o acolheu em sua juventude. Ali, entre os vapores da retórica e os labirintos do prazer, Agostinho sorveu o conhecimento com avidez, mas também se embriagou com as vaidades do mundo. As lágrimas de Mônica eram sementes de uma futura colheita, invisíveis aos olhos juvenis que viam na fé materna apenas uma simplicidade a ser superada pela razão. A filosofia o atraiu como um ímã. Inicialmente, o Hortêncio de Cícero despertou nele um amor ardente pela sabedoria, um desejo de abraçar não esta ou aquela seita, mas a própria verdade, onde quer que ela estivesse. Contudo, a escritura sagrada, em sua simplicidade aparente, pareceu-lhe rude e indigna de sua polidez literária. Foi então que o maniqueísmo, com sua explicação dualista do universo, um Deus bom contra um princípio mau, a luz contra as trevas, ofereceu um porto sedutor para sua mente inquiridora, atormentada pelo problema do mal. Por quase uma década, Agostinho aderiu a esta doutrina, arrastando consigo amigos e discípulos, vislumbrando uma explicação racional para os mistérios que o assombravam. Mas a promessa maniqueísta de uma verdade palpável começou a ruir. Suas questões mais profundas permaneciam sem resposta, e a figura aclamada de Fausto, o sábio maniqueu, revelou-se uma decepção eloquente, mas vazia de substância. A desilusão o impeliu a Roma e depois a Milão, cátedra imperial da retórica. Ali, o encontro com Ambrósio, o bispo da cidade, marcaria o início de uma reviravolta sísmica. Agostinho frequentava seus sermões inicialmente para apreciar a oratória do famoso prelado, mas as palavras de Ambrósio, carregadas de sabedoria e autoridade espiritual, começaram a penetrar as defesas de seu coração. O neoplatonismo, ao qual teve acesso através de traduções latinas, abriu-lhe novas veredas intelectuais, revelando a existência de uma realidade espiritual, de um Deus incorpóreo e transcendente. A verdade não era uma substância material, como imaginavam os maniqueus, mas luz imutável. O problema do mal começava a se dissipar. O mal não era uma entidade, mas a ausência do bem, uma privação, uma corrupção da vontade criada. Contudo, o conhecimento intelectual, por mais elevado que fosse, não bastava para libertá-lo das cadeias de seus hábitos. A luta interior se agudizou. Senhor, dai-me a castidade e a continência, mas não agora, clamava em seu coração dividido. O peso de sua própria miséria, a escravidão aos desejos carnais e a ambição secular, tornaram-se insuportáveis. Foi no jardim de sua casa em Milão, num momento de angústia excruciante, que o drama de sua alma atingiu o clímax. Ouvindo uma voz infantil cantarolando de uma casa vizinha, "Tole lege, toma e lê, toma e lê", ele interpretou como um comando divino.
Abriu as cartas do apóstolo Paulo e seus olhos caíram sobre um versículo que falava de abandonar as obras das trevas e revestir-se de Cristo. Naquele instante, a luz da segurança inundou seu coração e todas as trevas da dúvida se dissiparam. A verdade, antes objeto de uma busca febril, tornara-se presença viva. A conversão de Agostinho, no verão de 386, foi total e transformadora. Renunciou à sua cátedra de retórica, aos seus planos de casamento e às suas ambições mundanas. Retirou-se para Cassicíaco com sua mãe, seu filho Adeodato e amigos, dedicando-se à oração e ao estudo filosófico sob a nova luz da fé. Em 387, na vigília pascal, foi batizado por Ambrósio. A alegria de Mônica foi completa. Sua missão estava cumprida. Pouco depois, ela faleceria em Óstia, a caminho de volta para a África, deixando um legado de fé perseverante que Agostinho imortalizaria em suas confissões. De volta à África, após um breve período em Roma, Agostinho fundou uma comunidade monástica em Tagaste. Sua fama de sabedoria e santidade, porém, o alcançaria de forma inesperada. Em 391, durante uma visita a Hipona, foi aclamado pelo povo e ordenado sacerdote contra sua vontade inicial, e 4 anos depois, consagrado bispo daquela cidade portuária. Por mais de 30 anos, dedicou-se incansavelmente ao seu rebanho, pregando, administrando, julgando causas, combatendo heresias que ameaçavam a unidade da fé. Contra os donatistas, que defendiam uma igreja de puros, Agostinho articulou a doutrina da igreja como um corpo misto, contendo santos e pecadores, e a validade dos sacramentos independentemente da santidade do ministro. Contra os pelagianos, que superestimavam a capacidade da vontade humana para alcançar a salvação sem a ajuda divina, Agostinho tornou-se o grande doutor da graça, defendendo a necessidade absoluta da graça de Deus para a conversão, a perseverança e a realização de qualquer bem meritório. Argumentou que o pecado original havia ferido a natureza humana, inclinando-a ao mal, e que somente a graça redentora de Cristo poderia curar e elevar essa natureza decaída. O livre-arbítrio, embora real, estava enfraquecido e necessitava da graça para escolher e praticar o bem verdadeiro. Foi nesse caldeirão de lutas pastorais e controvérsias teológicas que suas 2 obras-primas tomaram forma. As Confissões, escritas entre 397 e 401, não são apenas uma autobiografia, mas uma profunda meditação teológica e filosófica sobre a memória, o tempo, a criação e, acima de tudo, um hino de louvor à misericórdia de Deus que o resgatou de seus descaminhos. É a jornada de uma alma individual que se torna universal, o retrato da busca humana por Deus. Fizeste-nos para ti, Senhor, e inquieto está o nosso coração, enquanto não repousa em ti. Mais tarde, com Roma saqueada pelos visigodos em 410 e o paganismo culpando o cristianismo pela queda do império, Agostinho empreendeu a monumental Cidade de Deus, de Civitate Dei, escrita ao longo de 13 anos. Nesta obra enciclopédica, ele refuta as acusações pagãs e apresenta uma vasta filosofia da história, contrastando a cidade terrena, fundada no amor de si, até ao desprezo de Deus, e a cidade celeste, fundada no amor de Deus, até ao desprezo de si. Não se trata de uma simples dicotomia entre igreja e Estado, mas de 2 comunidades místicas, 2 lealdades espirituais que coexistem e se entrelaçam na história humana até o fim dos tempos. O pensamento de Agostinho, com sua profundidade psicológica, sua análise penetrante da condição humana, sua ênfase na soberania divina e na necessidade da graça, moldou profundamente a teologia cristã ocidental, tanto católica quanto protestante. Sua reflexão sobre o amor, a vontade, a memória, o tempo e a trindade continua a inspirar filósofos e teólogos. Sua vida,
Uma odisseia da inquietude à fé, permanece um testemunho eloquente da busca incessante pela verdade e do poder transformador do encontro com o divino. Enquanto as vândalos cercavam Hipona em 430, Agostinho, já enfermo, passava seus últimos dias em oração e penitência, com os salmos afixados na parede diante de seus olhos, um gigante da fé partindo ao encontro da verdade que tanto amara e buscara. Seu legado, porém, apenas começava. E você? Em sua jornada, quais são as inquietudes que movem seu coração? Agostinho nos ensina que a busca pela verdade é inerente à alma humana, um anseio que só encontra repouso naquilo que é eterno. Permita que a história deste gigante da fé inspire sua própria caminhada. Explore suas obras, mergulhe em seus pensamentos e talvez, como ele, encontre a luz que dissipa todas as sombras. A busca pela verdade é a mais nobre das aventuras. Não cesse de procurar.